Olá, vamos continuar hoje sobre a Bíblia como literatura, olhando os profetas, segundo aqui o pensamento do John Macy em História da Literatura Mundial. Hoje vou usar primordialmente a Bíblia do Peregrino. Os comentários que eu ler aqui são do John Macy. Ele está refletindo sobre os profetas como literatura. Ele diz: vamos para o profeta Isaías, o primeiro do longo rol dos profetas, que, embora líricos, não são amáveis. Na realidade, Isaías não é o primeiro, porque a profecia já datava de Moisés. O manto de Moisés foi passado a Elias e a todos os seus sucessores. Então, essa imagem do manto que carrega o dom da profecia, como Elias joga o manto sobre Eliseu. Assim também ele diz que o manto da profecia passou de Moisés para os outros. Um manto negro, curiosamente tecido de torva, melancolia e fé. Os profetas revelam-se mais eloquentes quando deploram os pecados do povo, ameaçando-os com os castigos de Deus, que aliás já tinham sobrevindo, e ao mesmo tempo o exortam a voltar-se a Deus. Melancólicos, pessimistas ou ardentes de zelo, são sempre poéticos. O dom da profecia implica o dom da expressão, e parece ter havido um estilo profético tradicional, espécie de escola literária em que cada novo profeta estudava os mestres anteriores. A forma é às vezes tão deliberadamente artificiosa como a de qualquer poeta moderno. Tomemos, por exemplo, algumas das frases obsessivas que iniciam os capítulos de Isaías. Desgraça sobre a terra sombreada de asas, o fardo do deserto do mar, o fardo do vale da visão. Linhas tão melodiosas, sejam ou não originais, não são meros acidentes, são o fruto do trabalho de verdadeiros artífices da poesia. Tais generalizações e muitas outras se aplicam a todos os profetas, mas devemos não nos esquecer que atrás dos vários livros estão individualidades distintas, cujas características transparecem. E essas diferenças subsistem até na versão inglesa da Bíblia, onde os profetas são submetidos à uniformidade do estilo. Isaías, o mais nobre de todos, é a um tempo juiz e consolador. Denuncia os maus e proclama a vontade do Eterno em redimir Jerusalém. Surge, por fim, a antevisão do Messias. A mistura de severidade e altas esperanças produz dramáticos contrastes emotivos. E o livro chega ao fim no belo crescendo de certas sinfonias. Então existe aquela teoria de que o profeta Isaías, na verdade, o livro é composto por três autores. Primeiro, Isaías mesmo, o profeta, antes do exílio. Depois, o livro da consolação, durante o exílio. E o terceiro, Isaías, pós-exílio. Então, o primeiro Isaías, o profeta. O segundo, Isaías, que escreveu durante o exílio e usou o nome do profeta. E o terceiro, Isaías, pós-exílio. Aqui o autor lembra a profecia do Messias, que é interessante isso, né? Isaías é aquele que anuncia Jesus, nascendo de uma virgem, o Emanuel, Deus conosco. E depois também nós temos os cânticos do servo sofredor. São peças literárias muito bonitas em que Isaías antevê o Cristo na cruz. Ele se aproxima muito do Evangelho nesses poemas. Alguns eruditos acreditam que os contrastes existentes no livro de Isaías levam à ideia de mais de um autor e sustentam a sua teoria com bons argumentos, que discutam o assunto à vontade. Do ponto de vista humano e artístico, não vemos razão para que um só poeta de gênio não seja capaz de se expressar de maneiras diferentes. Então aqui o autor não vai muito com essa ideia de que existem três Isaías diferentes. Se outrora diversos editores e escribas compuseram o livro de Isaías, com matérias distintas, fizeram-no com grande engenho e arte, conseguindo no todo as mais fortes páginas e as mais belas do Velho Testamento. Eu escolhi um texto para ilustrar,
Isaías capítulo 12, versículos de 1 a 6. Aliás, é o capítulo inteiro, tem apenas 6 versículos. É um hino, um cântico de salvação. Naquele dia recitarás: Eu te dou graça, Senhor, porque estavas irado contra mim, mas tua ira cessou e me consolaste. Sendo Deus meu Salvador, confio e não temo, porque minha força e poder é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Tirarás água com alegria da fonte da salvação. Naquele dia recitareis: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, contai aos povos as suas façanhas, proclamai que o seu nome é excelso, tocai para o Senhor que fez proezas, que toda a terra as conheça. Grita jubilosa Sião, a princesa, pois o Santo de Israel é grande no meio de ti. Belo poema, falando de consolação, de Deus que não abandona o seu povo e dará água viva ao povo. Depois o autor comenta profeta Jeremias. O segundo dos 4 maiores profetas não tem a majestade de Isaías, embora se lhe equipare em paixão e eloquência. Começa a falar durante os mais negros dias de Israel, na véspera do cativeiro, e depois da queda de Jerusalém sofre prisão e exílio. Então Jeremias vai para o Egito e desaparece, né? Não nos espanta que se mostre tão pessimista, mas esse pessimismo não está tanto no livro de Jeremias como nas Lamentações. As Lamentações vão mostrar então essa dor, esse desespero de Jeremias vendo Jerusalém destruída. Vem daí a palavra jeremiada, ou seja, os cantos de Jeremias. O profeta não é um mero pregoeiro de calamidades, é um rebelde contra o Estado que está podre e contra a religião do Estado, que nas mãos dos escribas se torna vazia, puramente formal. Desta rebelião gerou-se a admirável ideia que conduz ao Novo Testamento, ideia nova na literatura. Se o Estado falhou, e se as relações entre o Estado e Jeová, como deidade tribal, falharam, subsiste a grande coisa, a relação entre Deus e o indivíduo. Jeremias mostra o confronto do Estado decaindo, mas a relação de Deus com a pessoa, essa permanece. Diz o Senhor: tomarei um de uma cidade, 2 de uma família. O acordo é agora entre Deus e quem quer que nele creia. Desse modo, lúgubre, Jeremias se torna orientador de uma ideia ainda hoje fundamental na fé de milhões de criaturas. O vigoroso atirador de metáforas, violentas como lanças em arremesso, foi o maior sonhador entre todos os profetas judaicos. Sua última palavra não está nas Lamentações. Aí o autor diz: vem na Epístola de São Paulo aos Romanos. Então eu fiquei meio assim, preciso reler a Epístola de Paulo aos Romanos. Será que Paulo resgata Jeremias? Deve ser isso. Eu não entendi muito essa colocação. Fica aí uma pesquisa, né? Será que lá em Paulo tem esse resgate de Jeremias sobre a importância da fé? Porque na carta aos Romanos, Paulo fala da justificação pela fé. Eu escolhi o capítulo 18 de Jeremias, que é uma ação simbólica. Deus pede que ele desça à oficina do oleiro e observe o que o oleiro está fazendo. Eu vou ler então do capítulo 18, versículos de 1 a 17. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias. Vai, desce à oficina do oleiro, e aí te comunicarei minha palavra. Desci à oficina do oleiro e o encontrei trabalhando no torno. Às vezes, trabalhando o barro, um vaso saía errado. Então fazia outro vaso como melhor lhe parecia. E o Senhor me dirigiu a palavra. E eu não poderei, israelitas, tratar-vos como esse oleiro? Como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos, israelitas. Primeiro me refiro a um povo e a um rei, e falo em arrancar e arrasar. Se esse povo ao qual me refiro se converter de sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensava em lhes fazer. Depois me refiro a um povo e a um rei, e falo em edificar e plantar. Se me desobedecerem e fizerem o que eu reprovo, eu me arrependerei dos benefícios que lhes havia prometido.
E agora fala aos judaítas e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eu, o oleiro, vos preparo um castigo e medito um plano contra vós. Que se converta cada qual de sua má conduta. Emendai vossa conduta e vossas ações. Respondem: não queremos, seguiremos nossos planos, cada qual seguirá a maldade de seu coração obstinado. Pois bem, assim diz o Senhor: perguntai aos pagãos, quem ouviu tal coisa? A capital de Israel cometeu algo horripilante. A neve do Líbano abandona as rochas escarpadas. Corta-se a água fresca que flui caprichosa. Pois meu povo me esquece e sacrifica uma ficção. Tropeçam caminhando pelas velhas veredas e caminham por sendas e caminhos não aplainados, convertendo assim sua terra em desolação e caçoada perpétua. Os passantes se espantam e sacodem a cabeça. Como o vento do Oriente eu os aventarei diante do inimigo. No dia da derrota volverão as costas e não o rosto. Então esse exílio que virá, esse sofrimento, o povo não se emenda, Deus quer resgatar o povo, refazer como o oleiro refaz o vaso ao estragar. Olha essa imagem que bonita, né? A neve do Líbano abandona as rochas escarpadas. Então, assim, Jeremias, tal como os outros, usa muitas imagens poéticas, simbólicas, profundas. Depois ele fala de Ezequiel. Também foi um sonhador, rico de visões e alegorias, de parábolas literárias esplêndidas de imagens. A parábola sempre foi o melhor veículo das ideias religiosas e Ezequiel mostra-se mestre na arte. Foi o precursor da literatura apocalíptica. Apocalíptico quer dizer o que se revela, né? Revelar o oculto. Da qual mais belo exemplo a Revelação, o último livro do Novo Testamento. A alegoria apocalíptica produz grandes efeitos quando trabalhada por um verdadeiro poeta. Ezequiel fala do decaído rei do Egito como de um cedro podre de galhos partidos. O efeito é mais trágico do que se o faraó fosse representado em pessoa. Então o faraó aqui decaído, né, como um cedro de galhos partidos. Tal é a natureza da poesia ou da faculdade imaginativa que a impressão se torna maior quando uma coisa é figurada por outra. Ezequiel não esconde todos os seus pensamentos em misteriosos torvelinhos de nuvens e fogo. Sabe escapar a essas vestes e lançar flagelantes condenações, bem como pregar preceitos morais na prosa clara de Jeremias. Mas no conjunto é o mais complicado e fantástico de todos os profetas. Ezequiel tem muitas imagens simbólicas, muitas visões também, necessária uma leitura atenta. Vou ler um trecho aqui do capítulo 24, que é uma ação simbólica, a panela no fogo. No 9º ano, no 10º dia do 10º mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, anota a data de hoje mesmo. O rei da Babilônia hoje mesmo atacou Jerusalém. Interessante, né? Em janeiro de 587. Então nós temos aqui alguém que testemunha a queda da cidade. Propõe uma parábola à casa rebelde, dizendo-lhes: isto diz o Senhor. Põe a panela no fogo, despeja a água nela, põe pedaços nela. Os melhores pedaços, pernil e espádua, encha de ossos escolhidos. Separa o melhor do rebanho, depois empilha embaixo a lenha, cozinha os pedaços na panela e ferve os ossos. Pedaço por pedaço a esvazia, sem tirá-los por sorte. Portanto, assim diz o Senhor: ai, cidade sanguinária, panela enferrujada, que não se desenferruja, pois o sangue que nela se derramou, ela o lançou em rocha descalvada. Não o derramou por terra, para que o pó o cobrisse. Para me encolerizar, para me vingar, pus na rocha descalvada o sangue que ela derramou, assim não será coberto. Portanto, assim diz o Senhor: ai, cidade sanguinária, eu mesmo aumento a pira, amontou mais lenha, acendo a fogueira, consumo a carne, tiro o caldo e os ossos se queimam. Eu a ponho vazia sobre as brasas, para que o cobre se aqueça, fique vermelho e derreta a sujeira e se consuma a ferrugem. Por mais que alguém se canse, nem ao fogo se desprende dela sua muita ferrugem. Por tua infame imundície, porque tentei limpar-te, e não ficaste limpa de tua sujeira, não voltarás a ser limpa, até que eu desafogue em ti
a minha cólera. Eu, Senhor, o digo, o realizo e acontece. Não passo por alto, nem tenho piedade, nem me arrependo. Segundo tua conduta e tuas más obras, eu te julgarei, oráculo do Senhor. Profecia forte, né? Aqui o Ezequiel vê a cidade destruída e Deus dá essa parábola. É como essas carnes lançadas na panela. A cidade lançou os filhos fora, né? Vão para o exílio, derramar o sangue em terra estrangeira. Depois o outro profeta maior, Daniel, o último dos grandes profetas, tornou-se o mais popular e romântico. O número de judeus e cristãos batizados com o seu nome excede de longe os batizados com o nome dos demais. Muita coisa acontece no breve livro de Daniel, e não nos devemos preocupar se essas coisas sucederam realmente a um homem que viveu na Babilônia durante o cativeiro dos judeus, ou se aconteceram na imaginação de alguém que respirasse muitos séculos depois da morte de Nabucodonosor. Então, assim, esse livro seria, alguns estudiosos dizem, uma alegoria da época em que os gregos dominavam Jerusalém. Então, o autor, passando pelo helenismo, dominação grega, recorda, cria uma história de um jovem que lá na Babilônia, de Nabucodonosor, permanece fiel à lei e não desanima. E aqui no presente, que seria esse momento aí de domínio grego, os judeus devem permanecer fiéis também. O propósito do livro de Daniel é consolar e inspirar os judeus, propósito alcançado por meio de recursos bastante simples. Daniel é um vidente, interpretador de sonhos inacessíveis aos magos pagãos. Graças a este dom, torna-se poderoso na corte de um rei estrangeiro. Metido na caverna dos leões, nada lhe acontece, como também nada acontece a 3 amigos seus lançados à fornalha ardente. Dessa forma fica demonstrada, de um modo intensamente dramático, a superioridade do intelecto judeu e o poder de Yahvé em salvar seus fiéis das garras dos inimigos. As visões de Ezequiel são complicadas e desnorteantes. As de Daniel são claras, como contos infantis. Ele explica os seus próprios sonhos e os do rei com ingênua clareza. Toda a gente compreende a significação das palavras escritas na parede do palácio, exceto o rei e os magos oficiais, que deviam ser excepcionalmente estúpidos. É aquele banquete de Baltazar, em que aparecem umas palavras lá na parede e só Daniel consegue decifrá-las. Daniel é uma espécie de segundo José. Graças aos seus méritos e ao favor de Deus, ocuparam ambos altos postos no governo estrangeiro. Peguei então um trecho aqui de uma visão de Daniel, no capítulo 7, versículo 9 até o 14. Durante a visão, vi que colocavam uns tronos e um ancião sentou. Sua veste era branca como neve, seus cabelos como lã limpíssima. Seu trono, chamas de fogo, suas rodas, labaredas. Um impetuoso rio de fogo brotava diante dele. 1000 milhares o serviam, milhões estavam às suas ordens. Começou a sessão e se abriram os livros. Eu continuava olhando, atraído pelas insolências que aquele chifre proferia, até que mataram a fera e despedaçaram e a jogaram no fogo. Das outras foi tirado o poder, deixando-as vivas por uma temporada. Então ele vê várias feras, cada uma de uma maneira, com cabeças, com 4 cabeças e assim por diante, né? Costelas na boca, umas coisas estranhas. Continuei olhando e na visão noturna notei, vi nas nuvens do céu uma figura humana que se aproximou do ancião e foi apresentada diante dele. Deram-lhe poder real e o domínio. Todos os povos, nações e línguas o respeitarão. Seu domínio é eterno e não passa. Seu reino não terá fim. Seria aí uma imagem do Filho do Homem, né? Jesus recebendo o poder de Deus. Mais um versículo. Eu, Daniel, me senti agitado por dentro e as visões de minha fantasia me perturbavam. Então, capítulo 7, versículos de 9 a 15. São essas visões estranhas que Daniel tem, mas o leitor compreende, porque são visões que falam, né, do Messias.
do Filho do Homem. Vou mostrar para vocês quem está aqui. Quer aparecer no vídeo um pouquinho? Esse é o Cisco, irmão do Pedrinho que está no céu. Quer um pouco de carinho, né? Depois o autor começa a falar dos profetas menores. E aí ele diz: os 12 livros dos profetas menores que fecham o Velho Testamento são de menor interesse por não passarem da repetição do já dito com grande força pelos profetas maiores. Mas esses profetas menores são também muito importantes. A eles muito devem os profetas maiores, que é bom lembrar que a ordem dos livros que compõem o Velho Testamento não segue uma ordem cronológica, e assim sendo, tanto Amós como Oséias estão entre os mais antigos profetas. Foram pioneiros, lâmpadas acesas aos pés dos que vieram depois. Amós foi talvez o primeiro profeta a ter suas palavras escritas, sob sua própria orientação. O primeiro a fazer da profecia um documento escrito e não apenas um ensinamento falado. Oséias, conquanto o que dele resta seja menos de que o que temos de Isaías e Jeremias, mostra-se um espírito tão fino como o desses dois. O conflito de sua alma estraçalhada entre o desespero e a esperança, entre a indignação e a confiança, é o conflito do Velho Testamento. Se foi relegado para o grupo dos profetas menores, isso não lhe diminui a personalidade. Eu quero comentar dois trechos desses grandes profetas, que no caso aqui são Oséias e Amós. Oséias, aqui no capítulo 7, vai falar de Jacó adulto. Capítulo 3, capítulo 12, versículos de 3 a 10. O Senhor inicia o pleito com Israel, para pedir contas a Jacó de sua conduta, para lhe dar o pagamento de suas ações. No ventre superou seu irmão, como adulto lutou contra Deus, lutou com um anjo e o venceu. Chorou e obteve misericórdia em Betel, e o encontrou, e aí falou com ele, Jacó, né? O Senhor Deus dos exércitos, seu nome é o Senhor. E tu converte-te ao teu Deus, pratica a lealdade e a justiça, espera sempre em teu Deus. Canaã maneja balança falsa, gosta de explorar. Efraim diz, já sou rico, consegui uma fortuna, pois seus ganhos não lhe bastarão para a culpa que cometeu. Eu sou o Senhor teu Deus desde o Egito, e te farei habitar em tendas outra vez, como nos dias de peregrinação. Então, assim, a poesia de Oséias é fina, ele tem essa questão humana bem assim profunda, porque ele passa por tribulações, por sofrimentos. Então a poesia dele, de Oséias e de Amós, se compara a de Isaías, dos outros grandes profetas. Veja o capítulo 11, versículos de 1 a 4. Quando Israel era criança, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais os chamava, mais se afastavam de mim. Ofereciam sacrifícios aos Baals e queimavam oferendas aos ídolos. Eu ensinei Efraim a andar e o levei em meus braços. Mas eles nem percebiam que eu cuidava deles. Com correias de amor os atraía, com cordas de carinho. Fui para eles como quem o levanta, uma criancinha até o rosto. Eu me inclinava e lhes dava de comer. Oséias passa sofrimento com a sua esposa, ela o trai. Então as suas contradições, a infidelidade da sua esposa, representa a infidelidade também do povo de Israel. Ele transforma isso em profecia. Profecia de Amós, eu escolhi um trecho aqui do capítulo 2, que eu acho muito bonito, é o versículo 13. Pois vede, eu vos esmagarei no chão, como carroça carregada de feixes. Amós é um pastor de Tecoa, pastor de ovelhas ou gado, e ele usa muitas imagens rurais, imagens da natureza. E essa imagem da carroça deixando a marca, a carroça carregada de feixes de trigo, deixando a marca as marcas das rodas na estrada. Eu achei isso altamente poético. Então, assim,
Deus vai marcar o povo como a carroça marca a poeira da estrada, marca a terra da estrada. Nossa, isso me lembrou muito, assim, a minha família, quando morava na roça e assim por diante. Ele usa muitas outras imagens, por exemplo, capítulo 3. Escutai, israelitas, esta palavra que vos diz o Senhor, a todas as tribos que tirei do Egito. Só a vós escolhi, entre todas as tribos da terra, por isso vos pedirei contas de todos os vossos pecados. Caminham dois juntos sem ter combinado? Ruge o leão na floresta sem ter presa? Ó, a imagem da natureza, né? Grita o filhote no esconderijo sem ter caçado? Cai o pássaro no chão se não há armadilha? Levanta-se a rede do chão sem ter pego alguma coisa? Arapuca, né? Então são imagens do mundo rural. Soa a trombeta na cidade sem que os habitantes se alarmem? Acontece uma desgraça na cidade sem que o Senhor a envie? O Senhor não fará uma coisa sem revelar seu plano aos profetas, seu servo. Ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor, quem não profetizará? Então são imagens fortes. Versículo 12. Assim como o pastor salva das faces do leão um par de patas ou um lóbulo de orelha, assim se salvarão os israelitas habitantes da Samaria, com a boca, com a borda de uma esteira e um cobertor de damasco. Eu li o capítulo 3, versículos de 1 a 7, de 1 a 8, e depois o versículo 12, para falar das imagens poéticas de Amós. E temos depois disso, né, Jonas, com a empolgante história da baleia, como caiu ao mar e foi tragado por um cetáceo, é a aventura que ninguém desconhece, também um profeta marcante. A profecia, neste caso, como em alguns de Daniel, está expressa em termos simbólicos. Jonas representa aí a pessoa que tenta fugir de Deus, mas Deus vai atrás, ele passa pela tempestade, cai na goela da baleia, reza a Deus, depois se anima, vai profetizar em Nínive, e Deus faz, depois que a cidade é salva, né, nascer um pé de aroeira, acho que é isso mesmo, né, amoreira, não sei. E aí ele fala, mas se o verme comeu essa moreira, o Senhor não destruiu Nínive. Ele fala, você está estressado porque eu não destruí a cidade, lá tem crianças, Jonas. Eles se converteram, o povo. A minha misericórdia é eterna. Acho lindo demais esse texto. Jonas representa Israel engolida pelos conquistadores e liberada e recomposta pelo favor de Deus. A história de Jonas tem, pois, grande significação. Então o autor aqui destaca dos profetas menores Amós, Oséias e Jonas. Jonas é uma das muitas expressões da ideia de que não somente Israel, como todo o gênero humano, teria de renascer do sofrimento para a vida. O desenvolvimento final desta ideia virá no Novo Testamento com Cristo. Então Cristo vai trazer o renascimento, né? A ressurreição. Israel passa por sofrimentos, mas ressuscitará. Assim também o homem. É isso aí. Os profetas, livros profundamente poéticos, literários, simbólicos. Um abraço, até mais.